se volta para Deus. De repente você está se voltando para coisas, para pessoas, para lugares. Se volta para Deus. De repente você está se alimentando demais de opiniões, se alimenta da palavra e não ignora as palavras que você já ouviu, que tem um propósito na sua vida, coloque elas em prática, declare elas. Pegue aquilo que elas representam para a sua vida e comece a fazer em cada área. Vou fazer isso aqui pelo meu crescimento espiritual, vou fazer isso aqui pela minha saúde, vou fazer isso aqui pelo meu casamento, vou fazer isso aqui pela minha família, eu já aprendi. Aprendei de mim, eu já aprendi do Senhor, eu vou colocar em prática. Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, e Ele vai mesmo. Mais uma casa firme, que nós temos o privilégio e o prazer de encerrarmos nesta quinta-feira. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu peço que aqui as nossas palavras, seja a pregação, a oração, que não sejam, meu Deus, palavras preparadas por mente humana, mas que seja a inspiração do teu Espírito Santo. O Senhor vem usar esse culto para falar, para limpar, para trabalhar, para purificar, para levantar, para edificar. Como nós, em cada momento que levantamos uma oração e um clamor, como nós, meu Deus, lemos e declaramos. Que aqui o Senhor venha fazer como o Senhor fez com a casa de Davi, levantando uma casa firme. E para que a nossa casa seja firme, precisamos, nós que já ouvimos e conhecemos a tua palavra primeiro, precisamos nós sermos firmes. Então que o Senhor nos firme no Senhor, nos firme em obras, em valores que são do Senhor. Não nos deixa, meu Deus, ficarmos à mercê, basearmos-nos em coisas humanas, nossas ou de outras pessoas, mas nos ajuda a sermos construídos, edificados, fortalecidos e mantidos no Senhor, na força do teu poder, como diz a tua palavra. Eu consagro ao Senhor esse dia, essa quinta-feira, e eu peço o favor, eu peço poder, eu peço entendimento da tua palavra, eu peço que o Senhor esteja conosco, e eu creio, meu Pai, que aqueles que se colocam a ouvir a tua palavra, a darem ao Senhor condições da verdade entrar, que a verdade que entrar, ela saia por palavras, por obras, por ações, por reações, e que assim o Senhor possa e venha nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos ler aqui o que está escrito em Efésios 4, 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o que Paulo está falando aos Efésios aqui? Existe uma caminhada, né? Que nós estamos nela, cada um de nós. Então, muitos vão dizer, não sei tudo ainda. Não aprendi tudo, nem ouvi de tudo. Falta ainda, né? Tem uma jornada pela frente, tem coisas a serem alcançadas, outras a serem conquistadas, vistas. Sim, está correto. Mas até lá, aí é que eu posso até puxar a palavra que a gente tem ouvido, a palavra que a gente tem repetido, essa palavra está, cíclica, vem e volta. É pregada e é trazida de volta. Que é viva de acordo com o que você já alcançou. Então ele está dizendo aqui que o propósito até chegar lá, qual? O que é o chegar lá? Atingir a plenitude de Cristo. É viver à medida da plenitude de Cristo. Chegar à maturidade, naquele nível que você não precisa mais ouvir. Você já sabe, já está lá fazendo, entregando atitudes, palavras, reações, não só equilibradas, mas atitudes assim excelentes. Sabe, uma pessoa necessária, diga eu sou uma pessoa necessária. O que me faz uma pessoa necessária? A presença de Cristo na minha vida. Se não é a presença de Cristo, no caso por meio do Espírito Santo, eu posso ser muito, eu posso ser tanto. Muito inteligente, muito rico, muito capaz, muito para frente, muito eficiente, muito criativo, muito otimista. Mas se não é a presença de Cristo, eu não sou uma pessoa necessária. Eu sou uma pessoa útil, mas não uma pessoa necessária. O que faz, de fato, a diferença na vida de cada um de nós é a presença de Cristo. A presença de Cristo é o que faz uma pessoa equilibrada, justa. Aquela pessoa que a gente espera dela a coisa certa. Como é bom quando uma pessoa, né, ela já sabe e ela está certa no que ela já sabe que ela pode esperar de nós. Como é bom quando você ouve de alguém dizendo assim, né? Eu nem te perguntei, eu nem falei com você a respeito de tal assunto, porque eu sei que você ia me dizer tal coisa. Então nem queria ouvir isso. E esse tal coisa era um conselho baseado na palavra, baseado na Bíblia. Não era uma coisa da tua cabeça, não era uma coisa egoísta, não era uma situação aleatória.
Não é da minha cabeça, é de Deus. É o que Deus falou, é o que Deus tem, é o que Deus está me mostrando. Então, eu, quando ocupo o meu lugar espiritual, o lugar que eu recebi de Cristo para ocupar, eu sou uma pessoa necessária. E aí agora você tem que fazer aquela pergunta de que, nas posições em que você hoje se encontra, se você é uma pessoa necessária. Então, eu sou homem, um homem. As pessoas, quando olham para mim, a minha aparência, elas veem um homem. Então, esse homem é um homem necessário? Ele é uma referência de Cristo? Sou um marido, sou um pai, sou amigo, sou conselheiro, sou... não sou um negociante mais, não sou um empresário, não sou. Mas vamos lá. Sou um consumidor? Sou um comprador? Sou um amigo? Em cada uma dessas posições, eu sou necessário? É importante eu fazer, eu falar? Eu vou ser necessário se em cada uma delas, pai, eu não estou fazendo da minha cabeça, porque a minha cabeça não é minha. A minha cabeça é o conjunto de várias cabeças que me lideraram, que me criaram, que me ensinaram, que também foram criadas, ensinadas, que tiveram suas experiências boas, ótimas, ou traumáticas, ruins, limitantes. Qual é a minha? Qual é a minha presença? Então, aí o que ele fala? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se você perguntar para mim, você acredita que toda pessoa que induz as pessoas ao erro, ela quer isso? Não, eu acredito que ela é um instrumento que nem sabe que é. Que ela é um instrumento do diabo, que ela acha que o que ela está fazendo é apenas... Hoje, por exemplo, que a gente tem internet, então você pode fazer um vídeo, e esse vídeo você nem sabe qual o alcance que ele vai ter. E aquele vídeo que pode parecer, e até de fato pela pessoa que o criou, né, ele ser um vídeo despretensioso disso, mas ele pode ser um vídeo fatal. E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, quando você fala da internet, tem muita gente que vive da internet. Quer dizer, a pessoa, ela depende dos vídeos que ela faz, ela depende do conteúdo que ela escreve para ela viver. Ela recebe dinheiro por isso. E a pessoa que recebe dinheiro para isso e por isso, ela tem que produzir conteúdo. E às vezes chega num ponto que ela não tem conteúdo. Ou que o conteúdo dela é um conteúdo que já está... Eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa, inclusive. A pessoa falou, tal momento, eu comecei a perceber que o que eu estava falando, o que eu estava produzindo, era algo que todo mundo já fazia. Era algo que todo mundo já produzia. Qual foi o meu start ali para uma outra coisa? Eu vou começar a fazer algo que é diferente. Porque se eu fizer igual,
tem por que as pessoas me assistirem. Já tem gente que falou isso antes de mim, já tem gente que criou isso antes de mim, já tem gente que tem esse conteúdo e que já é assistido, que já é visto, e que não faz sentido. A pessoa ainda disse, eu não pararia para me ouvir, uma vez que eu estaria falando a mesma coisa que fulano, que fulana já fala. Então, eu comecei a falar algo diferente. Enquanto a pessoa estiver falando algo diferente, de qualquer coisa, de qualquer assunto, e ela emitir a opinião dela, porque eu acho que tal time jogaria melhor com tantos atacantes, tantos meio-campos e tantos zagueiros. Eu acho que tal aparelho ele seria melhor se ele fosse menor, coubesse na mão. Eu acho que se usar maquiagem com tons mais assim, vai cair melhor. Eu acho que se você usar tal tempero, vai ficar melhor. Sem problema, é opinião mesmo. Tem coisas que a palavra de Deus, ela não vai te dar uma direção, porque não é ela que vai fazer isso. Vai do gosto, vai do interesse, vai, do momento. Agora, o que a palavra de Deus fala, não cabe opinião. E a palavra de Deus, como pano de fundo, também tem se tornado um ponto em que as pessoas usam para atrair esse público, o público cristão, o público crente, mas em vez da palavra ser pregada, as pessoas estão emitindo opiniões, e opiniões divergentes da palavra. Opiniões que começam com versículos ou a palavra, mas o que é realmente transmitido é a visão cosmopolita, contemporânea, é uma visão atual das pessoas. Então, a palavra até fala isso, mas se a gente pensar bem, você vai ouvir até isso. Se você pensar bem, quer dizer, pensa bem, quer dizer que só a palavra, vê coisas subliminares em algumas frases que as pessoas têm falado. Se você lê na Bíblia, vai estar escrito assim, mas se a gente pensar bem, não é melhor assim? Não é mais correto de tal maneira? Você consegue imaginar tal coisa acontecendo nos dias de hoje? Então a gente precisa de bom senso. Vai falar, está escrito sobre isso aqui, está escrito. Paulo já na época ele registrou, não sendo levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu tenho comigo uma visão sobre isso. Você não vai pegar uma pessoa que deliberadamente declara a paixão dela pelo pecado, uma pessoa que ela deliberadamente, ela tem já uma imagem, ela tem uma fama, ela tem uma credibilidade associada ao pecado. Então, essa pessoa não é uma referência para você sobre a palavra de Deus, sobre o que é espiritual. Mas tem pessoas que elas parecem boas, que elas falam de Deus, que elas estão continuamente usando algumas expressões até bíblicas. Mas você não vê profundidade espiritual nelas. E aí, se você é uma pessoa que está consumindo e está ouvindo aquilo, e está recebendo aquilo, cada vez você pode falar, não, mas não é uma coisa que eu fico, mas você está ouvindo um pouco, ouvindo mais, ouvindo um pouquinho mais, ouvindo um pouquinho mais, aquilo vai entrando. Talvez não é na primeira vez que você ouve, não é na segunda, mas um pouquinho cada vez vai
tomando uma proporção maior na sua mente. Às vezes você não percebe, tem coisas que você já está questionando. Tem coisas que quando você está sob pressão, em vez de você lembrar, olha aqui um momento crucial, um momento definidor, como essa semana ainda nós ouvimos no próprio programa. Quando eu estou num momento de pressão, mentalmente, a que eu recorro? A nossa mente é um arquivo de tantos teras. Tem alguma coisa já, Jonatas, acima de tera de armazenamento ou não? Como é que chama? Eu não ouvi o que eu acho que é o petabytes. Hã? Peppa igual a pig? Peppa pig? Hã? Ah, entendi. Equivale a quanto? Um peta, você está falando? Peta é 1000 terabytes. Olha que é 1 giga, depois 1000 vira um tera, depois vira um peta, é isso? Quer dizer, é tanto 1000, porque você sabe que cada um desses que muda de nome, antigamente era um byte, um kbyte, um megabyte, um gigabyte, um terabyte, um petabyte. É tanto zero ali que eu nem sei que número que já dá isso aí, né? Aí você pode pensar, nossa, olha, eu nem sabia disso aí. Eu também não sabia que já tinha nome acima do tera, né? Eu não sabia. Eu nunca tive nenhum equipamento que já tinha terabyte. Eu nunca tive, mas já tem até o mais do que o tera. Aí, isso a gente está falando de equipamento, computador, armazenamento de memória, celular, tal, né? HD. O meu cérebro, o teu cérebro, ele é um super arquivo que não cabe esse petabyte. É mais do que isso ainda, tá? Não inventaram o nome. É um cérebro mesmo. O nome acima é o cérebro. Pronto, perfeito. Só que, se você vai lá e você vai se alimentando aos poucos, é uma coisinha que desvia um pouquinho. É uma coisinha que desvia mais um pouquinho. É uma coisa que desvia mais um pouquinho. Aqui tem um arquivo. Aí você é pressionado, tem uma pressão acontecendo na sua vida. Qual a última grande pressão que você viveu? Se você está ouvindo a palavra, se você está acessando coisas realmente espirituais, acessando o que eu falo é indo ao culto, orando a Deus diretamente, fazendo jejuns com propósitos espirituais, louvando a Deus, você está evitando a aparência do mal. Aí você é tentado, você é pressionado, você é testado. A que arquivo que a tua mente recorreu a última vez? Você consegue lembrar? Aí eu vou me pegar no exemplo que a própria bispa usou no programa essa semana. José foi para o Egito. Eu sou o José agora, você é o José. Vamos nos transportar agora para a vida dele. Entrei no Egito nu, sem roupa. Olha a exposição e a vergonha. Sem roupa. Passo por aquela transformação, aquela vergonha, aquele trauma, aquela experiência forte. Começo, eu que até pouco tempo trabalhava para o meu pai. Tinha há pouco tempo recebido uma túnica que passava
para as pessoas que a vissem aquela ideia, aquela imagem de grandeza. Uma túnica talar como a de um príncipe. Chego nu num país diferente, com uma cultura diferente, com pessoas que falam um idioma diferente, com uma cultura religiosa absurdamente diferente ao que tudo indica. Não havia ali para ele um suporte espiritual, né? Alguém, um lugar que ele pudesse estar ali, buscando, conversando, orando junto. Não, era ele e o que ele tinha de Deus. E ele começa o processo dele, sabe, fazendo o melhor dele, fazendo aquilo que ele acreditava. E uma coisa nós vemos que o José acreditava, que Deus estava com ele. Então, não é porque eu estou aqui, não é porque eu passei por isso, que agora eu me rendo a isso. Então, agora vou viver revoltado, vou viver amaldiçoando tudo e todos, vou fazer de qualquer jeito, porque eu não estou no meu lugar, porque eu não estou no lugar que eu queria estar, então vou fazer relaxadamente, vou agora me revoltar contra as pessoas, vou ser um ingrato, vou ser um revoltado. Não. Tanto que José ele foi sendo reconhecido por onde passou. Não é por acaso que uma pessoa, ela se faz e ela é de fato necessária. Lembra, a gente volta lá no começo do culto. Não é o que estão fazendo comigo, não é onde eu estou, não é como eu cheguei, me colocaram, me injustiçaram, falaram de mim, fizeram comigo, tiraram de mim. Não, é o que está em mim. José estava com Deus e Deus estava com José. Então o José vai galgando degraus. Ó, cresço hoje um pouco, cresço um pouquinho mais amanhã. Até quando parece que eu não estou crescendo, eu estou crescendo. E eu vou crescendo, eu vou crescendo, eu vou crescendo. Aí vem aquela pressão que foi a mulher do Potifar na vida dele. E aí, ó, o cérebro de José era um arquivo de não sei quantos petabytes. Informações, experiências boas e ruins, conhecimento de quem ele era, conhecimento de quem Deus é, saber exatamente o lugar dele, o propósito dele. Quando ele é pressionado, o que sai dele? O que ele pensa? Eu não faria uma coisa dessas com Deus e com o meu Senhor. Por que foi aquilo que ele acessou? Porque imagina que o cérebro da gente é como o computador mais potente que é capaz de acessar a informação certa que está no meio daqueles arquivos todos. É assim ou não é? O que é um computador? É um grande banco de dados que vai processar aqueles dados da maneira que for solicitado. Então, o dado está ali. E ele tem a capacidade de processamento de dados daquilo que foi colocado dentro dele. Você pode ter o computador mais potente. Se você não tiver o arquivo ali para ele processar, para que ele serve? Para nada. Ah, ele tem velocidade, tem poder, mas cadê o arquivo que ele precisa processar? O que é esse arquivo? É um áudio? O que é? Uma imagem? É um vídeo? É um código que vai gerar algum tipo de coisa? Ok, eu tenho cada código aqui, cada imagem, cada áudio, cada memória, cada visão. Se eu vou me enchendo de algo que não é de Deus, isso está aqui para ser acessado. Quando vem a pressão,
vai ser acessado. E vai sair de mim numa atitude, numa reação, numa resposta àquilo que mais eu estou cultivando. Se está saindo de você quando você está sendo pressionado, um pensamento errado, está saindo de você um questionamento, você questiona, por exemplo, a voz de Deus que já falou com você. Será que Deus falou comigo? Será que Deus falou isso comigo? Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que fez isso, que agiu nisso, que trabalhou nisso, que me colocou aqui, que trouxe a minha vida, que colocou tal pessoa na minha vida, no meu caminho? Por que às vezes a gente se questiona, coloca em xeque a vida, o futuro, o lugar, as pessoas? Porque nós estamos nos enchendo, em vez da palavra, de opiniões. Então é alguém que, não, porque não é bem assim, não, porque isso aqui não é desse jeito. Se volte para a palavra. Pare de ficar atrás desses ventos de doutrina. Ventos de doutrina. Cada hora é uma moda que tem nova, né? Às vezes você está aí assistindo esses vídeos, que agora é 1 contra 10, contra 20, contra 30, né? Contrários. Ah, não, mas eu quero ver os argumentos. Você precisa desses argumentos? Precisa? Precisa? Não, né? Então vai crescer na palavra. Vai ler você a Bíblia. Pede para Deus com fé. Senhor, eu quero a revelação da tua palavra quando eu lê-la. Eu quero ter a experiência com o Senhor. É o que eu falei ontem à noite ainda. Entre nós tem que parar de ter aquela história de que, Senhor, olha, eu estou em dúvida sobre tal mensagem, sobre tal palavra. Eu quero que o Senhor me confirme usando a boca de 2 pessoas, de 3 pessoas diferentes, de 4 pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas, para que eu saiba que é o Senhor. Espera aí. Se é o Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Fala comigo. Por que eu tenho que colocar tanta gente no meio disso? Por que eu tenho que colocar pessoas onde Deus pode fazer diretamente comigo? Diretamente. Uma coisa a gente não pode tirar do Eli: a honestidade dele para passar o bastão. Ele percebeu que ele já tinha passado, que ele já tinha sido substituído. E quando Samuel estava dormindo ali, perto da arca do Senhor ali, né, no templo, aquele garoto puro, inocente, com propósito de vida desde a sua concepção pela sua mãe, naquela fé, naquela atitude, né, uma atitude desprovida de egoísmo, que foi uma grande mudança na vida de Ana, inclusive. Não é agora por mim, para mim, comigo, não, agora é para o Senhor. Agora eu me volto para o Senhor, agora eu vou fazer com propósito, não com interesse. Eu vou fazer agora por chamado, eu vou fazer agora com altruísmo, eu vou fazer agora da maneira que eu creio e não da maneira que eu quero. Deus deu Samuel, Samuel cresce, o Senhor vem e chama ele, Samuel. Ele não conhecia a voz de Deus, ele achou que era o Eli chamando ele. Ele vai até o Eli. Eli, não estou te chamando. O Senhor chama ele de novo. Samuel, ele vai até o Eli. Pois não. E o Eli, eu não estou te chamando. E vai de novo. O Eli fala, ó, se eu ouvir essa voz de novo, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. O Eli não podia ter dito, ó, não, para que você está
Isso é coisa da sua cabeça, você está sonhando. Você deve ter vivido alguma coisa que você está ouvindo vozes. Não, ele foi honesto. Ó, é o Senhor falando. Quando você ouvir de novo, diga para ele, Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui. Deus, ele trabalha assim. Deus, ele quando quer falar com você, ele quer falar com você. Tira coisas, tira até pessoas aí, ó, desse meio entre você e Deus e ouça Deus. Tem coisas, eu tenho comigo uma convicção, que muita coisa que é pregada num culto, muita coisa que é trazida numa mensagem, a pessoa, ela está ouvindo no mínimo pela segunda vez de Deus, agora alguém falando, alguém confirmando, alguém validando, alguém repetindo. Mas ela já ouviu de Deus aquilo diretamente. Quantas vezes que quando a gente até está pregando, a gente sabe, isso aqui, tem gente aqui que já ouviu, e é uma confirmação, é Deus recalcando na vida da pessoa, tá vendo? Isso aqui você já sabe, né? Você já ouviu isso aqui antes. Então, ó, você só está tendo uma confirmação. Eu vivo isso. Eu. Quantas vezes que eu estou assistindo ao culto, eu estou no culto, e tem algo que é pregado exatamente assim. Eu sou bem transparente, né? Como eu vivo comigo mesmo. Eu uso a expressão, eu já pensei isso, então não era um pensamento. Era Deus falando comigo, e eu não tinha me dado conta. Eu já tinha sentido isso, e não era um sentimento, era Deus falando comigo. Eu estou ouvindo isso aqui agora, Deus só está confirmando, Ele só está aqui, ó, lembrando o que Ele já tinha me falado, o que Ele já tinha me revelado, o que Ele já tinha me apontado, e eu não tinha identificado que era o quê? Deus. Que é como Samuel. Samuel ouvia, mas ele não sabia que aquilo se tratava de Deus, aquela voz se tratava de Deus. Então ele ia até quem ele achava que estava chamando ele, que era o Eli. E esse é o caminho. Você precisa de alguém agora, então eu vou ser o Eli da sua vida. Eu não quero nada do Eli, a não ser esse momento da vida dele. Não quero ser pai como Eli, não quero ser sacerdote como Eli, não quero ser gordo como Eli, né? Inclusive, esses dias alguém chegou por mim, né, uma mensagem de alguém do Brasil, fazendo um comentário, né? Nossa, mas não. Talvez você está falando, nossa, emagreceu muito. Quem me dera, né? Eu emagreci. Graças a Deus e graças a algumas mudanças e atitudes, né, que não dá para ninguém tomar por mim. E não estou tomando absolutamente nada para isso. Eu não acredito nisso. Não acredito. Se eu falo desde a minha esposa para qualquer pessoa, eu não acredito. Mas faz efeito e depois faz efeito colateral também. Então, eu sei que tem gente até perto, próximo de mim, que, não, porque tal remédio, tal coisa. Eu cheguei até no meu caso, recentemente, eu tinha chegado até os 96. Então, peraí, eu penso, eu cheguei até 96, então agora eu vou sair dos 96 e vou caminhar para aquilo que eu quero. Não cheguei lá ainda, hein? Mas vou chegar lá. Minha meta era perder 11. Já perdi 6 já estou... Na verdade, já estou abaixo dos 90, mas às vezes eu bato nos 90 na trave ainda, né? Como se diz. Tem coisa que ainda. Então, aí você pega a camisa, igual essa camisa é uma camisa larga. Nossa, tá acontecendo. Não. Tá tudo dentro do normal. E olha que a gente nem está pegando ainda para fazer exercício, essas coisas. É só tirando. Então, você que às vezes está aí falando é difícil emagrecer, perder peso,
eu vou concordar com você, é difícil mesmo, você tem razão. Mas é possível. Dá para você fazer isso. Eu de maio para cá, sem malabarismo, 6 quilos até aqui. E vou caminhando aí agora um pouquinho mais lentamente para, pelo menos aí, vamos trabalhar para pelo menos mais 1 quilo aí a cada mês, né? Com a ajuda do Senhor sempre, mas com algumas coisas que ele não pode voltar àquele nível. Ah, isso aqui... Não, já entendi, não funciona, não é bom para mim, não, isso aqui não cabe mais na minha vida, já entendi que isso aqui não é bom. Não é bom, por que eu vou fazer de novo? Não cabe na minha vida, por que eu vou aceitar na minha vida? E assim a gente vai caminhando. Então aqui um pequeno depoimento, alguns até para, né, cessar alguns rumores, e também até para motivar você que está aí caminhando já agora mais para o fim do ano do que perto do começo. Então, de novo, não teve um evento, não teve uma coisa. Eu falava isso ainda para alguém ontem. Nesse meio tempo, eu vi quase todo mundo que está ao meu redor atualmente na convivência, quase todo mundo. Seja no propósito dos 52 dias, seja antes, seja depois. Eu vi gente, cada um, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, um não come carne, outro não come doce, outro não come massa, outro não come tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai perguntar, isso eu não fiz. Porque também aí algumas coisas, a experiência, né, a idade, a bispa costuma falar. Tem gente que fica velho, cabelo branco, pele enrugada e sábio. Tem gente que fica só sábio. E tem gente que não fica nada de bom. Eu quero que a idade, que a experiência me acrescente sabedoria. Então eu, por exemplo, já vi que isso para mim não funciona. O quê? Tirar. Não, eu não vou comer mais tal coisa. Tanto que até algo que eu tinha tirado a princípio, quando eu vi que eu comecei a perder peso, eu tirei, mas eu lembrei de outras experiências que eu tive. Falei, eu já sei como é que vai ser. Eu vou me privar, eu vou ficar sem, e depois, quando eu voltar, aí eu vou... Existe um dispositivo na minha mente, eu não sei na sua, né? Não sei como é com você, mas comigo eu posso pensar que não. Mas se eu olho para trás e a gente está de frente para o passado, né, e de costas para o futuro, eu tenho que olhar para o meu passado. Como é que foram das últimas vezes que eu agi assim? Então, eu lembro, eu fiquei um tempo, aí quando eu voltei, aí eu faço demais, eu desequilibro, e aquilo, né, tem uma outra, um outro efeito, que acaba sendo ruim. Não, então eu não vou fazer. O que eu fiz? Em vez de eu tirar alguma coisa, eu diminuí tudo. E eu me baseei numa dor. E realmente, para mim, funcionou. Literalmente, eu consegui perder peso mudando de dor. Vai falar como mudando de dor? Antes, eu acredito que até pela mudança, né, para mim, já falei, não foi uma mudança previsível, não foi uma mudança planejada, não foi uma mudança desejada até antes. Eu saí do Brasil e vim para cá. Então aí você vê muita coisa diferente, clima diferente, pessoas diferentes, lugar diferente. A princípio teve muita coisa aqui que a gente estava se adaptando ainda, né? Não só o país, mas a estrutura física. O lugar que a gente ficou a princípio, aí a comida é muito diferente, tudo. Isso cada um tem o seu dispositivo de compensação. Sabe quando você está vivendo uma coisa que é muito diferente do que você está acostumado e existe algo em nós, mental, emocional e físico, que você, às vezes, você está sofrendo algo
e você busca uma compensação por aquilo. Eu acredito que o que me fez engordar num nível que eu não me lembro. Eu já pesei mais de 96. O meu maior peso na vida foi 102 quilos. Eu já pesei 102. Estava, como se diz, estava quase roliço, né? Aquele rostão, aquela coisa. Mas, graças a Deus, faz bastante tempo. Depois disso, era muito difícil eu passar, por exemplo, dos 93. Quando eu estava muito acima, era 93. Mas aí eu cheguei aos 96. E eu vi que assim, para eu chegar no 100 era passos, assim, eu estava a passos, né? Que eu percebi que eu devo ter chegado aqui, se eu não estiver enganado, com 91, 92. E eu fui engordando. Por quê? Porque eu fui entrando, e aquela pressão, e as coisas, e mudança e tal, e eu percebi que eu estava vivendo uma dor. Por isso que a gente precisa se examinar, se conhecer. Nada é mais importante depois de Deus do que eu saber o que está acontecendo comigo, porque nenhum médico ele pode falar de coisas como eu da minha vida. Eu tenho que saber. É minha responsabilidade. Tem que ser a minha motivação. Então eu percebia que eu estava, toda vez que eu comia alguma coisa, eu não comia. Eu comia até doer. Qual a dor que eu sentia? Qual a dor? Sabe quando você come muito, até doer um pouquinho? Não é aquela dor insuportável, meu Deus, não estou aguentando, tal. Mas era aquela dorzinha, sabe, de estômago cheio. Então você vai tomar o café, você pode tomar uma xícara, né? Aqui não tem xícara, né? Aqui tem caneca. Você pode tomar, no meu caso, minha média, né? Aqui a gente fala em onça a medida, né? Que eu não sei quanto isso dá em ml. Mas a minha média de tomar café de manhã, e tem muitos dias que eu tomo só de manhã, 8 onças. É muito café. Mas como o café aqui é uma água de batata, então dá para tomar mais, né? Igual aquele café expresso preto do Brasil, né? Então, 8 onças é para o dia? Maravilha. Então, o que você vai comer? Para mim, o café perfeito. 2 ovos, seja frito, mexido, né? Como se diz, eu não vou fazer ovo frito porque eu não sou bom nisso. O Daiane é bom. O meu, quando sou eu que faço, eu faço do jeito que sair ali, né? Vai aquela coisa ali, do jeito que sair, saiu. Amém. Sou grato, obrigado, Senhor. Queimou um pouquinho ou não, tal. Uma banana, ou alguma coisinha ali mais pro lado do doce, e o café. Antes, eu estava comendo até doer. Então, café, não sou de tomar leite, mas café, ovo. Se tivesse uma fruta, uma banana, que é uma coisa que eu gosto de comer também de manhã, aí vinha. É uma rosquinha, é um cookie, é um pedaço de pão de não sei o quê. Ah, tem algum doce? Opa, dá o doce também. Come até doer a barriga. Ah, acabou, é para o dia? Não, é para aquela refeição. Aí passa um tempo, entre o café e o almoço, ia comer de novo. Por quê? É ansioso, tá aí, é lugar novo, é coisa nova, experiência nova, tá. Aí come de novo, até doer. E aí chega no ápice, no almoço. O almoço era o momento da dor, ficar com dor assim por umas 2, 3 horas. Comia. E o que tivesse na mesa, né? Literalmente até doer a barriga. Não é aquela dor, não comia para passar mal. Eu comia até ter aquela leve dor no estômago, de quem percebe, eu estou cheio, né? Ó, meu estômago está dilatando. Eu não entendo de, como é que é o nome? De fisiologia, mas eu imagino que era uma dor de que o estômago estava dilatando um pouquinho, então ele realmente estava, porque eu estava crescendo. Né? Não na estatura, mas crescendo dos lados.
Até um dia eu falei, não, peraí. Um dia eu me pesei e estava num peso. Me pesei uma semana depois, estava num peso acima. Pesei a terceira semana. Eu falei, opa. Falei, até onde vai isso? Falei, não vai. Eu cheguei até aqui. Quem me ajudou a chegar até aqui? Quem? Aí você falou o diabo. Não. Eu cheguei sozinho. Não teve o diabo. Eu cheguei, eu fiz, eu comi, eu senti as dores. Falei, vou mudar de dor. Comecei tirando algumas coisas, que são das poucas que aqui tem boas, né? Falei, não, isso aqui não vai funcionar para mim, não. Falei, eu vou comer até ter outro tipo de dor. Quando você começa a comer, perceba. Se você começa a comer, você está se alimentando. E antes de se saciar, você para de comer, rapidamente você sente uma leve, mas muito leve. Eu chamo de dor, mas não é dor. É uma sensaçãozinha de quero mais, está faltando um pouquinho ainda. Que se você não respeita aquela primeira dorzinha, você vai comer até sentir a dor que eu sentia, que é a dor de que agora eu estou cheio. Ai. Falei, eu vou ficar nessa. Então foi aí que eu mudei. Eu estou comendo, eu paro antes de me saciar. Eu percebo, eu ainda tenho um espaço aqui para comer mais. Eu dou um tempo. Aí dá aquele tempo, você tem aquela... É uma leve dorzinha também. Eu estou falando uma dor, é uma sensação que não é agradável, tá? Mas não é uma dor. Sabe, de que come mais um pouquinho, pega mais um pouquinho ali, bebe mais um pouquinho. Opa, não. Aquilo daqui a pouco passa, está fazendo digestão, quer dizer, você está diminuindo. Diminuindo. E assim, você vai percebendo, perde 200 gramas aqui numa semana, perde na outra 300, perde às vezes 100, mas tem aquela que você perde 1 quilo. Já teve, né? Agora o peso é menor que você perde. Até porque o primeiro que você não perdeu o peso, você desinchou, né? Você estava retendo tanto líquido por tanta coisa ruim que você estava comendo, que estava desequilibrando várias partes do seu organismo, e a primeira delas. Aqui o nosso dia é muito puxado e exigido no sentido da gente estar acordado em horários extremos. E a primeira coisa que eu percebi, que assim é, além de Deus, que é um favor, é uma graça, é essa energia que a gente tem. Para, por exemplo, estar aqui muito cedo e às vezes ter ido dormir muito tarde. E não é só estar, né? Você tem que pensar, você tem que estar ativo, você tem que estar ali com a mente, e a mente precisa de energia. O que consome mais energia do que a nossa mente? O cérebro está ali, né? Ó os petabytes ali sendo acessados e tal. E a alimentação te ajuda muito nisso. Então, óbvio também que tem coisas que eu disse não eram coisas do prazer, mas coisas que faziam mal mesmo. Né? Não era só se privar de prazer, como, não vou comer nada doce. Não, o doce me ajuda também. É bom você ter aquela alegria de quando você come um doce. Vamos falar, não, tá bom, não funciona para mim. Quando eu ficava sem nada, absolutamente nada de açúcar, você perde peso também. Mas tem coisa que você precisa na vida. Né? Eu não estou na condição de José no Egito, não sou um escravo. Né? Então, espera aí, o equilíbrio disso aqui. Mas não vou perder tanto peso, mas está funcionando. Então, você vai falar assim, quem te inspirou para você fazer isso? A observação da minha própria vida. Eu não assisti um vídeo, alguém falou, faz assim. Tira isso. Faz assim, desse jeito. Come em tais horários. Toma isso. O que você está tomando para perder peso? Mais água. Só isso. Mas não é do jeito que um falou, não, é do jeito que eu vejo que funciona para mim. No horário que funciona para mim. Naquilo que eu vejo que dentro do meu contexto de vida vai também ter um resultado, como eu sei quando eu preciso tomar água pelos horários que eu vou falar. Se eu sei que eu vou ter condições depois de
de determinado tempo ir ao banheiro, porque não adianta você tomar água e depois não ter como, né? Não dá para você ficar indo aí no canteiro. Apesar de ser homem, né? Como se diz, não seria um crime, meu Deus, aqui atentado violento ao pudor. Não, mas não, peraí, então agora vou estar em tal contexto, vou viver isso. Então, opa, peraí, para mim, observando minha vida, sabendo como é que eu sou, onde eu vou estar, o que eu já vivi, eu considerando e não mentindo para mim, isso aqui para mim é legal, funciona, é adequado, isso aqui vai me dar condições. Ó que bênção. Não sou melhor do que os outros, mas eu tive o interesse em mim, investi em mim. Isso mostra que tem coisa que você não precisa sair atrás de alguém que vai te falar como fazer, que vai dizer como fazer, que vai... Não, observa você. Pega as tuas próprias experiências. Não adianta, isso é uma coisa que eu falo até para a Iana, às vezes pega, porque eu vi isso aqui, tá, peraí, mas e para você? Como é que é para você? Como é que você funciona? O que dá certo para você? Às vezes eu escuto, eu vou fazer tal coisa, eu falo, considera que você já viveu nisso. Não funciona. Não, mas tal, eu falei, não é possível que você esqueceu de tal experiência que você teve. Isso aqui você já fez antes, você já fez tantas vezes, não funciona para... mas eu vi que tal pessoa fez. Você é tal pessoa? Você sabe, você conhece todo o contexto dela? Não conhece. É igual receita. Talvez você já viveu aquela experiência que tem receitas que você assistiu o vídeo já 100 vezes. Nunca a tua fique igual àquela do vídeo que você assistiu 100 vezes, já tentou 100 vezes também. Você nunca se perguntou por quê? Eu lembro uma pessoa que trabalhava ali com a gente em São Paulo, uma vez a pessoa estava ali fazendo negócio e tal, mas que coisa, a minha nunca fica com esse resultado, a minha nunca fica com esse resultado, a minha nunca fica com esse resultado. Eu falei para a pessoa, você já cogitou a possibilidade de que essa pessoa não apresenta o que ela mostrou que ela fez? A pessoa disse assim, não pode. Eu falei, por que não pode? Por que não pode? Aí, de repente, a pessoa fez uma receita. Falei, vamos olhar, eu assisti o vídeo com a pessoa. Falei, vamos ver se tem edição. Não tem como o vídeo de receita não ter edição. O que é edição? Corte. Porque se uma pessoa for fazer uma receita inteira, que ela demora 2 horas, você não vai ficar 2 horas assistindo o vídeo. Então, ele tem que transformar aquilo em 10 minutos, em 6 minutos, 5 minutos ou menos. Então, nisso eu falei, para. A pessoa pode ter feito até um ponto e dado errado igual a tua está dando. Mas aí depois ela pega que deu certo e filma o final e coloca o final na receita errada. E aí? E aí que a dela vai dar certo porque você está assistindo um vídeo, você não está assistindo ela ter feito de verdade. E eu volto como eu comecei falando. Tem gente que você está pegando uma coisa da vida dela, uma coisa que é legal, uma coisa que você tem uma identificação com aquele estilo de vida, com aquele determinado resultado, com o jeito dela de ser. Mas aquilo está sendo ruim porque está validando tudo que ela fala. Está validando tudo que ela diz. Está fazendo você ouvir mais do que deveria dela. Quando a única coisa que deve ser absoluta, soberana na nossa vida é isso aqui, a palavra de Deus. Eu, por exemplo, não sou a pessoa para dizer para você como é que você vai perder peso. Eu deixei claro durante toda a narração da minha experiência de que eu fiz o que funciona para mim. Baseado no meu dia a dia, baseado no meu histórico, baseado na minha realidade. E o que eu identifiquei como um marcador. Peraí, eu percebo, tem um momento que você para de comer, quando você está comendo, que dá aquela vontadezinha, né? Como se fosse uma dor mesmo. Não, quero mais, como mais uma colher, como mais uma garfada. Não, pega mais uma bolachinha, tal.
Você começa a comer, você para, parece que não para não, vai mais um. Opa, não, já deu, parou. Não como mais. Foram raras as vezes. De quando eu comecei isso, eu conto. Foram 5 vezes que eu comi até sentir a dor de quem comeu demais. E na hora ainda eu falava comigo para eu não voltar àquele nível. Opa, eu não posso fazer assim. Eu comi até doer a barriga. Não vou fazer isso. Então, também aí depois eu não comi o resto do dia. Não vou, isso não é bom. Não vou voltar a essa situação. Isso aqui não funcionou e não funciona para mim. Né? Eu não vou dar tudo que a minha carne quer. E incluindo literalmente. Carne quer prazer, quer paladar. Não. Estou alimentado. Está suficiente. Na vida tem que ser assim. De quem você deve pegar tudo, pega tudo da palavra. Pega tudo de Jesus. Jesus disse, e eu levo você agora, igual Eli fez com Samuel. Não pega tudo de mim, não pega tudo de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa. Ah, fulano prega a palavra. Graças a Deus, que bom. Pega a palavra de Deus que ele prega. Mas não pega todos os exemplos. Não pega todas as experiências da pessoa. Aprendei de mim. Quem disse isso? Jesus, que sou manso e humilde de coração. Pega a palavra. Tem coisa que você está indo em vento de doutrina. Tem coisas que você está pegando a parte humana e não o espírito. Pega o espírito. Busca a Deus diretamente. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção. Eu não tenho dúvida de que Deus me ajudou, de que Deus me inspirou, de que Deus, sabe, eu acreditei, Deus vai me ajudar. Eu não estou satisfeito. Eu ainda falei, eu não quero terminar os 52 dias e não quero terminar o ano. Minhas 2 metas, eu estou dentro delas. Não vou terminar, eu quero, pelo menos, eu falei, eu quero o X, mas pelo menos eu tenho que chegar ali no quê? Eu não vou ficar onde eu estou, não. Então o Senhor me ajuda. E aí eu fui pedindo ajuda para Deus e olhando para mim. Não tem nada que funciona mais na vida de uma pessoa do que ela olhar para ela. Espera aí, deixa eu ver como é que eu sou. Porque às vezes a gente também, sabe, modela coisas que são impraticáveis. Não, porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, tal. Não vou fazer, eu não sou assim, eu não sou igual tal pessoa. Que bom para ela, admirável é, mas eu não sou assim. Então, para mim, funciona de tal maneira. Legal. Eu não posso negar. Tem coisas que tem gente que eu admiro demais, mas não tenho nada daquilo. Não é porque eu não tenho o que ela tem, que eu não tenho qualidades. Eu tenho as minhas, eu tenho a minha qualidade, eu tenho a minha vida. E aí se eu pego o que Deus tem falado comigo também só, as inspirações, a visão, a força, as vitórias, as experiências. Quantos de nós que em momentos definidores somos lembrados das nossas próprias experiências com Deus? Olha, em tal momento você fez isso. Ó, isso aqui deu certo. Você deu isso a Deus, Deus te respondeu. Ó, você ouviu Deus e Deus foi lá e confirmou o que Ele tinha te falado. Se volta para Deus. De repente você está se voltando para coisas, para pessoas, para lugares. Se volta para Deus. De repente você está se alimentando demais de opiniões, se alimenta da palavra e não ignora as palavras que você já ouviu, que tem um propósito na sua vida, coloque elas em prática, declare elas. Pegue aquilo que elas representam para a sua vida e comece a fazer em cada área. Vou fazer isso aqui pela
o meu crescimento espiritual, vou fazer isso aqui pela minha saúde, vou fazer isso aqui pelo meu casamento, vou fazer isso aqui pela minha família, eu já aprendi. Aprendei de mim, eu já aprendi do Senhor, eu vou colocar em prática, Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar. E Ele vai mesmo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Eu acredito aqui sim, que hoje eu cumpro um papel como o de Eli na vida do Samuel. Inclusive me incluindo nisso. Às vezes você pode até ter uma identificação pelo tempo que eu já faço o culto das 7. Algumas coisas, uma identificação, ver semelhanças em alguns exemplos, em algumas vivências. E às vezes até ir além do que deve comigo. Ah, não, porque eu lembro, eu já atendi muita gente que chegava em mim falando assim, olha, eu vim falar com você porque eu me pareço muito com você e eu sei como é que é. Eu falei, opa, peraí, isso não é bom. Quando eu falei isso eu não falei como algo bom. Então não se apega a isso. Só não, mas é que você sabe como é que é. Eu falei, então, eu sei como é que é, mas quando eu falei isso, eu não falei como uma coisa que é imutável. Isso tem que ser mudado. Eu falei, tem coisa que eu já venci disso, tem coisa que eu estou vencendo, mas eu tenho consciência. Não é boa, não é boa, não é boa. Então, pode trabalhar para mudar como eu trabalho para mudar. Aqui agora, eu tenho um microfone na mão. E tem... Eu não sei, porque a gente não tem essa... E não é para ter mesmo. Ao vivo eu não sei quantas pessoas estão me vendo agora. Mas esse é um momento de evidência. Mas a evidência, o estar em evidência, não pode me colocar acima do que realmente eu estou aqui para fazer. A referência aqui não sou eu, a referência é Jesus. Se por algum motivo, isso eu já falei pessoalmente para pessoas que chegavam com essa abordagem, não, porque você me entende, você sabe como é tua vida, ou teu exemplo, tua história é muito parecida com a minha, ouvi, ok e tal. Eu falei, mas você tá me colocando como um teto, quando eu devo ser um piso. Não se pega o que eu tenho de limitação, o que eu falhei, o que eu errei, o que eu fracassei. Se pega no bom exemplo. E o que ainda não é bom, não me pega como referência. Você tem Jesus. Falei, e se você tem uma afinidade, uma identificação comigo pelo que é ruim, então vamos cortar isso aqui agora, eu vou te ajudar. Jesus tem que ser a nossa referência. Jesus. Olhar para Jesus. Opa, o Anderson não conseguiu isso aqui, mas Jesus conseguiu. Então deixa eu olhar para Jesus. Ah, isso aqui o Anderson não é bom, mas Jesus é. E eu estou usando meu exemplo, mas abre para outros casos semelhantes da sua vida. Ah, eu gosto do fulano disso, eu gosto da fulana nisso, mas peraí, isso aqui é dele. Isso aqui é a experiência dele, isso aqui é a opinião dele, isso aqui é bom com ele, para ele. É igual uma pessoa ainda ontem, se ela estiver assistindo, ela sabe até dos detalhes do que eu falei. A pessoa falou comigo um assunto que eu escuto com uma recorrência. Não, porque eu vi uma postagem de tal pessoa, porque o casal decidiu que tal dia eles oram, e assim uma bênção. Eu falei com meu marido e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Não, porque tem que ser assim, né? Porque o que você pensa disso? Porque, né, o meu marido tem que orar comigo e tal. Eu falei, olha, eu não posso dizer, afirmar para você que isso é bíblico.
que tinha um homem na Bíblia que sempre orava com a esposa, que ele tinha agenda, periodicamente ele orava com a esposa, aquela coisa de eu vou orar com a minha mulher agora, eu vou orar com a minha mulher agora, eu vou orar com a minha mulher. Teve caso do marido orar pela mulher, orar pela mulher. Vou te liberar disso, vou te abençoar, vou quebrar isso e tal. Falei, mas hoje tem muita moda. A pessoa sai falando, não, porque eu oro com a minha esposa, você tem que orar com a tua esposa. Você tem que orar com a tua esposa, você tem que ser o sacerdote da tua casa. Ser o sacerdote não é só fazer oração. É ter propósito, e propósito é responsabilidade com a liturgia daquilo. Tem muita coisa englobada, envolvida. Tem gente que fica à vontade orando com outra junto com ela, ouvindo, falando, ouvindo as orações da pessoa. Tem gente que não. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sou o tipo de pessoa que tem momentos meus que eu quero eu e Deus e qualquer pessoa muito longe. Momentos de intimidade, comunhão. Falei, olha, eu não sou essa pessoa que eu estou ali periodicamente orando com a minha esposa. Eu falei, nunca ninguém me ouviu falando isso. Ah, mas tem os pastores, tem os bispos que não. Amém, olha que maravilha, funciona para eles. Isso acrescenta a vida deles, isso os coloca num outro patamar, maravilha, perfeito para eles. Falei, para mim não. Falei, então, eu não vou passar por cima do que eu acredito. E eu acredito que tem gente que não é assim. Não adianta o pastor, o bispo, o amigo chegar e falar, cara, não, você tem que orar com a tua mulher, você tem que ter aquele momento, aquele dia, aquela hora, aquele horário do dia, aquele dia da semana, ou aquele momento de você parar e orar com a tua mulher, e tem que ter aquele momento da oração junto. Não, tem homem que não funciona assim. Ele precisa construir com Deus ainda uma intimidade, uma comunhão, e de repente vai chegar o tempo que isso vai ser tão grande, vai transbordar, ele vai orar em momentos. Agora, se for um negócio que é só porque a esposa está cobrando, insistindo, porque ela viu outras mulheres falando que o marido ora com elas, que o marido tem um momento, dia, hora, olha, funciona para outra. Falei, eu vejo isso como uma intimidade do casal. Quem é casado, e quanto mais tempo você está com a sua esposa ou com o seu marido, você sabe que tem coisas que ali na intimidade de vocês, eu estou falando da intimidade física, aquilo é o perfeito para vocês, é o certo, é o encaixado, é assim, funciona, dá certo e tal. Já pensou se cada um fosse falar, não, tem que ser assim, desse jeito tem que ser feito. Tem que ser feito de tal forma. Não, se não for de tal jeito, se não for com essa periodicidade, se não for... É igual isso também, não deixa alguém fazer isso no seu casamento. Não, porque tem que ser a cada tantos dias. Não, porque tem que ser de tanto em tanto tempo. Tem gente que funciona muito bem todo dia, tem gente que funciona dia sim, dia não, tem gente que funciona 3 vezes por semana, tem gente que funciona 2, tem gente que é 1 vez por semana, tem gente que é 2 vezes por mês, tem gente que é 1 vez por mês. Ah, não, aí já é um problema. Problema por quê? Se tudo está bem entre os dois, eu não posso, se a minha média, o meu número é 1, eu não posso pegar e impor isso sobre todo mundo. Porque eu sou assim, porque comigo funciona assim. Tem coisas que são muito pessoais. E do jeito que ainda eu falei para a pessoa, eu falei, a sua intimidade, se eu falasse para você, e eu me colocasse aqui num patamar superior, dissesse, não, porque tem que ser assim, você vai ter que ter tal jeito, vai ter que ser de tal forma, tal. Eu falei assim, funciona o seu casamento? Funciona. Falei, precisa que alguém de fora diga? Ela falou, não. Eu falei, então, é da mesma maneira, oração é comunhão. Oração, você tem que ter a tua particularidade. Tem gente que vai querer
fazer aquilo junto. Tem gente que vai querer fazer aquilo com a esposa, com o marido, que tem essa necessidade ou que isso é muito bom, acrescenta. Tem gente que não. Então, eu não posso criar da minha cabeça, porque a minha opinião é uma, e eu impor isso como uma regra que agora vai ter que ser assimilada e praticada. Nos nossos dias, a gente tem muito fariseu que está criando, está tendo opiniões e está endossando como se Deus tivesse falado. Como se Deus tivesse colocado aquilo para ser daquela forma. Não. Eu tenho cuidado do que eu sei que não é a Bíblia, não é uma coisa que você vê ali, um mandamento, não é, inclusive um ensinamento, eu vou ter a capacidade de falar, igual eu falei aqui da minha experiência, é minha, funcionou para mim, observando a minha vida, meu corpo, meu organismo, minha rotina, meu histórico. Ah, você pode falar, para mim isso não funciona, eu vou dizer, parabéns, perfeito, é isso aí. Gostei de ouvir que não funciona, quer dizer que você se observa, você fez a comparação e você identificou o que para você não é legal, o que para você não funciona, é assim que tem que ser. Tem coisas que é para todos nós, porque não é meu. Não é nem tem hoje aqui, não é do Ministério Mudança de Vida. Tem coisas que é a Bíblia, a palavra de Deus, passa o ministério, passa o Anderson, passa o fulano, passa a bispa, a palavra não passa. Mas tem coisa que é acessória. É do Anderson, é do ministério, é da bispa, ou é do fulano, é do Beltrano, é da pessoa que agora está em evidência, a pessoa que tem um microfone, a pessoa que tem seguidores, a pessoa que você gosta de assistir, tem alguma identificação. Mas nada deve ser colocado no mesmo nível da palavra de Deus. A palavra de Deus e não as opiniões que as pessoas têm sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque como disse Jó, a verdade que o Senhor fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba. O Senhor está falando, o Senhor está dando revelações, principalmente quando nós nos voltamos para o Senhor e pedimos, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ter uma direção do Senhor para mim. Eu quero crescer, eu quero chegar mais perto do Senhor, eu quero Te conhecer de uma forma ainda mais profunda do que eu conheço. E eu oro para que o Senhor continue falando. Continua falando e fala diretamente com cada um. Confirma, meu Deus, por meio de todos os instrumentos que o Senhor tem, o que o Senhor já falou. Palavras de cura, palavras de libertação, palavras de exortação, palavras de destino, de vitória, de crescimento, de prosperidade, de avanços, de progressos. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor liberte pessoas agora que estavam mais apegadas, presas, meu Deus, e convencidas por opiniões do que pela Tua palavra, e resgata elas trazendo a lembrança, a palavra do Senhor. Que o que nos mova, que o que nos cerque, nos proteja de fato, que o que nos levante seja a Tua palavra, a verdade, e não motivações, opiniões, experiências de terceiros, que pode ter sido boas para eles, com todo o contexto deles, como uma receita que nas mãos de uma pessoa dá certo, porque ela sabe o que ela fez, ela sabe o que ela acrescentou, quanto tempo, de que maneira ela fez. E às vezes não é como eu faço. Nos ajuda, porque sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. E eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua direção, eu peço, meu Deus, a unção do Senhor,
Eu peço que o Senhor esteja conosco, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha fazer, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha levantar, que o Senhor coloque pessoas, meu Deus, fortes e firmes, que tenham essa fé e essa autonomia para dependerem do Senhor, para aprenderem com o Senhor, que é manso e humilde de coração, de cumprir com a tua palavra e não estarem presas a opiniões, a achismos, não estarem, meu Pai, ali dependendo de uma moda, de uma tendência, mas fazerem aquilo que o Senhor aprova, de identificarem o que é, meu Pai, para elas e o que não é, e fazerem a tua vontade, porque é dentro da tua vontade que está o melhor lugar, as melhores pessoas, que está a vida e o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor continue falando, é o que eu peço, e nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.